Olá, olha eu de volta aí. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre leitura e interpretação de texto, certo? Eu tenho uns itens aqui fundamental para você poder um pouquinho entender o texto lido por vocês, tá bom? Só que quando vamos passar uma atividade a questão disso aí. Vamos lá. Primeiramente, o texto ele tem que ser lido mais de 2 vezes, tá? Por que mais de 2 vezes? Porque a primeira vez que você vai se deparar com o texto, você vai ler um texto, você vai compreender ele de forma geral, certo? Quando você vai ler novamente, você já vai ver ele de outra forma. De que forma? De uma forma detalhada, certo? Então isso aí ajuda muito a compreensão do texto. 2, 3, 4, 5, a quantidade que vocês quiserem ler vai ajudar muito vocês na compreensão do texto, tá? Outra, ler o texto com papel, certo? Você lendo o texto com papel vai ajudar o quê? Vai ajudar você, além de detalhar o texto, vocês vão poder grifar, marcar os pontos mais interessantes, mais importantes que você acha dentro do texto, certo? Outra, concentrar na hora de uma leitura, concentrar a mente, os olhos, tudo voltado para o texto. Eu tenho um pequeno texto aqui que eu pedi para um colega me enviar um texto, aonde o texto diz o seguinte. Vou ler um pouquinho para ele e depois vou falar para vocês o que eu vou querer de toda essa conversa com vocês. Tá legal? O burro, a raposa e o leão. O burro e a raposa fizeram um acordo de que um protegeria o outro. Porém, ao entrarem na floresta, a raposa deparou-se com o leão. Rapidamente, ela também lhe propôs um acordo. Se ela o ajudasse a capturar o burro, o leão não lhe faria mal. Promessa feita. A raposa disse para o burro se esconder em uma gruta até o leão ir embora. O leão, ao ver que o burro já estava encurralado na gruta, deu um bote e agarrou a raposa. Depois, quando sentiu fome novamente, voltou à gruta e atacou o burro, certo? Então esse aqui é um pequeno texto, só para nós fazermos apenas alguns comentários a respeito disso aqui. Tá, eu fiz a primeira leitura. Se não tiver, não tem como assim de início, assim é muito difícil, tá? Fazer logo um entendimento logo de imediato, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma nova leitura, certo? Que eu falei que a primeira leitura seria apenas uma compreensão geral do texto. Já na segunda, terceira e quarta leitura, nós vimos o que? Era uma compreensão detalhada do texto. Correto? Tá. Para mim entender esse texto, eu faço algumas perguntas. Aonde eu vou buscar essas respostas? Dentro do texto. O papai e a mamãe, quando vocês estiverem lendo, tá? Podem fazer essas perguntas para vocês e vocês vão responder para eles. Mas pedem para ele, papai, deixa eu ler mais umas 3, 4 vezes aí para mim, depois o senhor fazer essas perguntas e eu vou lhe responder.
ok? Tá, vamos voltar ao texto que eu acabei de ler para vocês. Eu posso de imediato perguntar assim: qual o título do texto? Certo? Qual o título do texto? Quais as personagens do texto? Quando eu falo em personagens, são os que participam da história, tá? Estão no texto, participam da história do texto, tá? Por que o burro e a raposa precisavam se proteger? Por que eles precisavam se proteger? Quem fez esse acordo com o leão? Quais das personagens fez o acordo com o leão? Quais personagens não cumpriram? Teve personagens que não cumpriram o acordo. Quais foram esses personagens que não cumpriram o acordo? O que aconteceu com a raposa e o burro? O que foi que aconteceu? Então essas perguntas eu faço para mim e vou buscar no texto. Eu vou compreender, certo? Eu vou compreender o texto, compreender de uma forma detalhada. Por que eu vou compreender de uma forma detalhada? Porque eu fiz várias leituras para poder chegar a esse ponto de detalhar o texto. Entenderam? Então é o seguinte, eu vou lançar um desafio para vocês e sei que vocês vão conseguir vencer esse desafio. Vocês vão buscar um texto, qualquer texto que for, um texto pequeno, não é necessário ser. Outra coisa também do texto que eu não falei, o autor, tá, pessoal? O autor. Identifique o autor do texto, tá? Outra coisa que eu não comentei para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão enxugar o texto, ou seja, buscar aquelas partes mais importantes, aquelas partes principais do texto. Vocês vão buscar, tá? Como? Vou pegar um texto pequeno, um texto legal de ler, vai ficar a critério de vocês o texto, e vocês vão enxugar esse texto para mim. Como? Pegar as partes mais importantes, as partes principais do texto. Vocês podem mandarem para mim escrito, ou podem fazer a leitura, certo? E fazer a leitura do texto e fazer a leitura das partes principais do texto, aquelas perguntas, aquelas respostas daquelas perguntinhas que você fez para você mesmo. Tipo assim, qual é o título do texto? O burro, a raposa e o leão. Vocês podem fazer isso para mim. Ou, se preferir, vocês fazem escrito, escrevem um texto, grifam e mandam para mim, que eu retorno para vocês, tá? Então, muito obrigado por hoje. É só. Amanhã nós prosseguiremos com outra disciplina e vou aguardar o retorno dessa atividade desse desafio que foi feito a vocês. Um abraço.